que eu falei? Foi só eu fazer o vídeo com as 17 obras da Frida que eu tinha, chegou mais uma no Brasil, Aladê. São 18 agora. Então, aquele vídeo. Todos os livros de Frida McFadden publicados no Brasil, que eu acabei de postar, ele não está completo, porque agora tem mais esse. Mas vai ser assim, viu, gente? Que mês que vem vão lançar mais 2, e depois, no segundo semestre, vem mais, como eu havia previsto lá no vídeo. De todo modo, estamos aqui hoje para falar, então, do último lançamento de Frida McFadden no Brasil, que foi o Aladê. Chegou ontem, eu li ontem, e já estou aqui para te falar sobre ele. Sem spoilers. Sem spoilers. Oiê, eu sou a Ju Palermo, você tá no canal Fala Pra Camões, seja muito bem-vindo. E é aquilo, né? Se você não viu o vídeo que eu fiz, falando, deu 1 hora de vídeo, aproveita aí o dia que você for fazer faxina, lavar louça, sei lá, e bota pra ver. Vou deixar ele linkado aqui em cima pra você. Eu fiz o vídeo falando dos 17 livros da Frida publicados no Brasil até maio de 2026, sabendo, e eu comentei isso, inclusive, que tinha mais livro para chegar dela, né? Inclusive agora em junho. E não deu outra, né? O Aladê estava previsto para ser lançado dia 15 de junho. Hoje é dia 15 de junho, mas eu comprei ele pela Amazon. Eu acho que foi dia 12 ou 13, e aí ele chegou domingo, dia 14, e aí eu já li mesmo no domingo ontem, em algumas horas, acho que umas 3 horas. E é assim, chegou o livro novo da Frida, Adeus Mundo, que eu vou ler, né? E aí comecei a ler à tardinha e finalizei à noite. E vim aqui então falar o que eu achei dele. Eu achei dos legais, tá? Volto a dizer, lá nesse vídeo que eu já gravei, eu falei dos que são bons, que eu gosto muito. Falei dos que não acho bons, acho fracos, eu gosto menos. E falei dos medianos. Esse aqui, ele entra nos bons, não dos melhores, mas ele entra nos bons, tá? É Frida sendo Frida McFadden, né? Não é um primor da literatura, mas dentre os livros dela, por exemplo, ele é muito melhor que Querida Debbie, muito melhor que O Acidente, tá? É um livro que está sendo trazido aqui para o Brasil, como eu disse agora, em 15 de junho, hoje é dia 15 de junho, e só que ele foi lançado pela Frida nos Estados Unidos em 2023, que essa é outra bobagem que eu fico ouvindo as pessoas falando. Ai, essa mulher lança um livro por mês, né? Ai, como ela lança livro, não está escrevendo um atrás do outro. Quer dizer, ela está um atrás do outro, mas não no ritmo que a gente vê esses livros chegarem ao Brasil. Eu já expliquei isso no vídeo lá, na introdução que eu fiz no vídeo de todos os livros da Frida, né? Então, esse é um livro publicado nos Estados Unidos em 2023 e que acabou de chegar no Brasil, então, em junho de 2026, pela editora Record, né? Que é uma das 2 editoras que publicam a Frida no Brasil, tem Arqueiro, esse é da Record. Ele está com 290 páginas, tá? E vai contar a história, vou fazer aqui a sinopse sem spoiler, vai contar a história da Amy, vou falar Amy, tá? Que é uma estudante de medicina, né? E ela tá, acho que no 3º ano, se eu não me engano, de medicina, e ela tem que passar, né, como é comum nos cursos de medicina, um período ali de experiência em cada especialidade, né? Até para poder escolher depois o que quer fazer. Geralmente, os alunos entram já meio assim, eu gosto de algumas, não gosto de outras, essas eu talvez, então são talvez, essas com certeza não. Para a Amy, com certeza ela não quer psiquiatria, mas ela tem que passar ali no rodízio das especialidades, ela tem que fazer ali um certo, né? Não é estágio, enfim, passar ali algum tempo na psiquiatria, e aí ela tá fazendo esse rodízio, ela tá na área de psiquiatria e ela vai ter um plano noturno de 12 horas numa tal de ala D do hospital, que é a ala psiquiátrica, em que ficam os pacientes teoricamente mais perigosos, digamos assim, né? É uma ala de segurança máxima, então, aquela coisa, não pode entrar com caneta, não pode entrar com grampo de cabelo, não pode entrar com nada que possa ser uma arma, agulha de tricô, nada que possa ser uma arma, né? Tem um código, o negócio é segurança máxima, tem um código para você sair se der alguma merda, se acontecer alguma emergência. Então, assim, ela já não está muito feliz, não está muito animada, ela não queria, né? Ela não quer psiquiatria, muito menos ela está animada para passar a madrugada, né? Na ala D, que é essa ala onde tem os pacientes teoricamente mais perigosos, mais violentos, enfim. Mas ela não tem escolha, não tem o que fazer, e aí ela vai para essa ala D. E aí ela não está só com medinho, porque na ala D, o título em inglês é Ward D, né?
que na ala D tem pacientes perigosos e tudo mais, mas sim porque tem um paciente lá dentro, na verdade, uma paciente, que é uma pessoa do seu passado. E nesse ponto aqui é um tanto quanto parecido com O Detento, que é um livro da Frida que eu não gosto, né? Que eu acho meio óbvio. Tem uma paciente lá que faz parte do passado da Amy, é uma ex-melhor amiga dela, que está internada lá. E a Amy sente uma certa culpa por a amiga dela estar lá, que a gente vai destrinchar ao longo do livro. Então, a Amy chega para fazer esse plantão de 12 horas nessa unidade da qual ela não queria ir, né? E quando ela chega lá, surprise, surprise, o ex-namorado dela, que é da sala dela, da medicina, vai fazer esse plantão junto com ela. Não era ele, era uma outra pessoa, mas ele trocou com essa pessoa e ele que vai ficar essas 12 horas junto com ela no plantão. Amy, obviamente, não está feliz com isso, né? Porque o cara que deu um pé nela há alguns meses, ele é a última pessoa que ela queria. Clichês de Frida McFadden, né? Ele é a última pessoa que ela queria ver no mundo, mas ela não pode fazer nada e ele tá lá. E aí eles vão entrar, então, nessa ala D, onde tem os personagens que são os pacientes psiquiátricos. Desde os mais engraçados, por exemplo, um cara que jura que ele é o Homem-Aranha, que é muito engraçado, salvas as devidas proporções, nós estamos aqui rindo de problemas de saúde mental, mas é o estereótipo do doidinho de clínica, né? Ele acha que ele é o Homem-Aranha e ele age como se ele fosse o Homem-Aranha, vai teia. Até pacientes perigosos. Inclusive, nesta ala D, os pacientes têm os seus quartos, que não tem trancas, eles vão e voltam livremente, entram e saem dos seus quartos, tem a sala comum, enfim, mas tem 2 quartos de isolamento, com o mesmo código que eles usam para entrar e sair da ala, caso dê algum problema. E num quarto de isolamento específico está preso um paciente muito violento, muito perigoso, que nem deveria estar ali. Tanto que logo de manhã ele já vai ser transferido para a polícia, né? Mas esta madrugada, justamente nesta madrugada, não vai ter como e ele vai ficar ali. Mas ele está preso, ele está contido. Ou não, porque a Amy, quando passa na frente da sala de isolamento, na qual ele está, no quarto, né, de isolamento, ela ouve alguns barulhos que fazem ela questionar se esse homem está mesmo preso ali ou não. Paralelamente a isso, então, a gente vai ter uma narração que é em primeira pessoa, da Amy contando, né, dela. Claro que lá dentro o sinal do celular é péssimo, né? Como eu fico pensando, como em todos os livros da Frida, né? Ou em quase todos, eu fico pensando nisso, né? É uma maneira que os autores contemporâneos encontram de eliminar o celular, porque o celular é um grande resolvedor de problemas, né? O celular estando ao seu lado, você pode fazer pesquisas na internet, você pode ligar para pessoas, você pode mandar mensagem para as pessoas. Mais da metade dos problemas de qualquer thriller seriam resolvidos se a pessoa tivesse acesso a um celular com internet. Então, para que isso não aconteça, o sinal do celular não funciona, né? Então, na ala D, até por conta das portas de ferro, que são da contenção desse lugar, o sinal do celular é péssimo, né? E a gente tem, então, a narração em primeira pessoa da Amy contando em tempo real, hora a hora, o que acontece com ela nesse plantão. É claro que as coisas vão ficar bizarras, coisas estranhas vão acontecer, pessoas vão agir de modo estranho, vão sumir, enfim. E a gente tem, em paralelo, a narrativa do passado, de 8 anos antes, desta amiga dela, ou ex-amiga, que está agora como paciente da ala D, né? E de quando elas eram adolescentes, no fim do ensino médio, que deu alguma merda, que é o início da história dessa amiga, que é Jade, ou vou falar Jade, é o início dos problemas que ela teve que fizeram com que ela fosse parar na ala psiquiátrica, né? E problemas dos quais a Amy sente alguma culpa, parece estar envolvida nisso, enfim. Então a gente vai em paralelo acompanhando o que está acontecendo nesse plantão e a história de 8 anos para entender a amizade delas e entender o que aconteceu. Eu achei um livro super divertido, né? Não adianta dizer não é arrastado, porque nenhum livro da Frida é arrastado, a não ser talvez o Acidente, o Querida Debbie, que eu também não gosto muito, né? Ou alguns da sequência da série da Empregada, mas aquela característica básica da Frida, né? Você não consegue parar, você não consegue largar, você quer saber o que vai acontecer. E tem aqui 2 questões para mim que eu achei muito interessantes. A primeira, que é a primeira pergunta que a gente se faz em todo o livro da Frida. Eu não sei você que está aqui me assistindo, quantos
Quantos livros dela você já leu? Inclusive, conte aqui para mim, né? Se você é um leitor de Frida McFadden, se você já leu bastante, já leu pouco. Eu estava vendo hoje, né, no YouTube, tinha um canal falando, do cara falando, eu vou fazer o ranking dos livros da Frida. Aí ele tem 13 livros, mas dos 13, 6 ele ainda não leu, né? Falei, poxa, e ele tem mais de 300 visualizações nesse vídeo. Eu fiz um vídeo de 1 hora com os 17 livros que eu li, falando com propriedade de cada um, não tem nem 100 visualizações. Então, dá uma ajuda, dá uma curtida aqui, né? Um trabalho sério aqui. Enfim, tem essa característica, né, dos livros da Frida, da gente não querer parar. E a primeira coisa que a gente faz e que a gente se pergunta, quando está acostumado com os livros dela, eu posso confiar nessa narradora ou não? É a primeira pergunta. E aí são sempre duas opções. Eu posso confiar ou não, eu não posso confiar. Basicamente é isso, e a gente vai ficar com essa dúvida até o fim, né? Ela está falando a verdade, ela é quem a gente está achando que ela é, porque tem vários livros em que isso não necessariamente é verdade. Isso não é spoiler específico de nenhum, até porque eu não disse qual é, e são 18 livros dela que eu li, então, né? Tem uma coisa interessante nesse livro, diferentemente dos outros, que ele não abre com a cena, aquele modelinho que a Frida usa na maioria dos seus livros, sei lá, em 99% dos livros, que é abrir com uma cena sangrenta e daí voltar para o passado. Não, ela começa a história com um e-mail que a Amy recebe convocando ela para o plantão e dando quais são as regras, né? Não revele nenhuma informação pessoal aos seus pacientes. Os seguintes objetos são proibidos: álcool, líquidos inflamáveis, taxinhas, canetas, agulhas, grampos, clipes de papel, bababá. Não conte com a possibilidade de dormir durante o plantão. O médico responsável por essa noite é o fulano de tal, bababá. Então, ele não começa com aquela fórmula de sempre, né? Que ela cansou. Não, porque esse aqui é de 2023 e tem vários outros que ela publicou, inclusive em 26, que ela seguiu a mesma fórmula, mas aqui não. Então, tem essa primeira pergunta. Posso confiar na narradora, sim ou não? Mas para além disso, porque se é só isso, vou dar um exemplo. No livro A Contadora, a grande questão é essa. A gente tem a narradora contando a história e tem um outro ponto de vista. E aí a grande questão do livro é quem está mentindo, porque uma pessoa está mentindo. O que a narradora conta e o que a outra pessoa conta são versões conflitantes. Então, uma está mentindo. Qual das duas é, né? Aqui eu tenho essa questão de posso confiar no que a Amy está contando, sim ou não. Mas não é só isso, porque dentro da ala D, com os pacientes e as pessoas que estão ali envolvidas, você fica o tempo inteiro se questionando em quem que eu posso confiar. Não é só se eu posso confiar ou não nessa narradora, mas dentro da ala D, pessoas diferentes vão dar versões diferentes da realidade. E aí essa é a questão. Quem que está certo aqui, em quem que eu posso confiar? Então, são 2 níveis de preocupação para você, leitor detetivo, né? Que eu gosto de dizer, detetiva, detetivo. Se eu posso confiar nessa narradora ou não. E, para além disso, das versões que estão sendo apresentadas para ela, qual é verdadeira, qual não é. Eu achei isso muito legal. E o twist, quando ele vem, né? Eu, de fato, não que seja nada que eu nunca tenha visto, mas eu não tinha pensado nessa possibilidade. É muito bem construído, não tem pistas antes. Quer dizer, depois parando para pensar, você fala, até que. Mas não é óbvio, sabe? De novo, não é nada que você nunca tenha visto em algum filme ou outro thriller. Mas me pegou. Eu não esperava isso. E aí eu acho que é por isso que eu gosto. Quando o autor consegue me surpreender, né? Tem coisas, por exemplo, na Ex, algumas coisas ali me incomodaram e eu previ. Aqui não. Quando o plot twist vem, você fala, tá, esse aqui eu realmente não tinha previsto. Acho que o maior dos plot twists, né? Tem alguns ali menores que a gente vai conseguindo suspeitar, mas por vir algo que eu realmente não esperava, eu fiquei bem surpresa, assim, e achei muito legal, achei bem construído, aquela história, né? Tem um pouquinho de distorção da realidade, você fala, ai, gente, até parece, né? Tem uma certa forçação de barra, principalmente na história do passado, da amiga dela, né? Da Jade, enfim. Mas é aquilo que eu sempre falo, falei no vídeo dos livros da Frida, falei no vídeo da Ex. Se você fica esperando muita verossimilhança da ficção, você não consegue se divertir, né? E a intenção aqui é diversão. Frida McFadden não é uma autora que muda vidas,
que tem lições de vida. É um livro para você se divertir, é um livro descartável, é um livro que me distraiu ontem por essas horas que eu li, e aí agora, beleza, ele vai ali para a pilha dos livros de Frida McFadden e vamos ficar esperando o próximo. Temos, como eu disse, 2 livros previstos para chegar em julho, um no começo do mês, um no fim do mês. Se eu não me engano, é o Jantar Secreto, Jantar Sinistro, Jantar Secreto do Rafael Montes. Jantar Sinistro, que eu estou bem a fim de ler. E tem mais um, e o Dom Perturbe. Eu misturei inglês com português. É o Do Not Disturb, né? Não Perturbe. Esses 2 vão ser lançados, se eu não me engano, pela Arqueiro, em julho. Um no começo, um no meio. Provavelmente vou trazer para vocês. Como eu vou viajar em julho, eu não sei se eu vou conseguir ter acesso a esse livro logo. Até a metade de julho eu estou viajando, eu não sei se dá lá para onde eu vou, se a Amazon consegue chegar ou não. Então é possível que eu só consiga trazer esse mesmo livro sendo lançado no começo do mês, eu não sei se vou ter acesso a ele logo, como eu tive a esse. Mas ainda no mês de julho ele vem. E aí o outro, em agosto, vem também, né? E a gente sabe, tem mais para chegar por aí, né? Tem o tal de The Surrogate Mother, que parece que vai vir. Pelo menos mais um no segundo semestre vem, né? Eu adoro, tô só esperando. Eu não vou dar spoilers desse aqui, porque realmente ele é muita novidade. Ele praticamente foi lançado hoje, no dia que eu tô soltando esse vídeo. Dei uma busca rápida pelo YouTube, ainda não havia resenhas dele, e eu não quero dar spoiler. Porém, se ele for um sucesso, o livro, né? Porque meus vídeos aqui não são um sucesso, porque você, por exemplo, tá aqui assistindo e não curtiu. Você ajuda a que isso não aconteça, né? Mas se o livro for um sucesso e começar a ser muito falado por aí eu posso voltar para fazer uma análise dele com spoilers. Mas, de modo geral, eu realmente não vou falar aqui, porque eu quero que você se surpreenda, porque eu quero que você leia esse livro e quero saber se você prevê os plot twists daqui, né? É uma viagem divertida, tá? São boas horas ou dias, depende da sua velocidade de leitura, e a sua velocidade de leitura depende do como está a sua vida, né? Mas vai te render aí um tempo bom de diversão, né? Esse é um livro que... Aí agora, eu não sei se eu falo isso ou não, se isso é um spoiler. Acho que não. É um livro que funcionaria no cinema. Fico esperando. Esse é um que seria bem legal. Tem uns livros da Freida que não dá para ser adaptados pelo cinema, né? Esse aqui é um que funcionaria bem no cinema. E eu acho que daria um filme bem interessante, né? Bem legal. Daqueles, assim, básicos. Enfim, essa é a minha opinião sobre Aladê. Recomendo, tá? Ó, tô numa fase de gostar, né? O Querida Deb eu odiei, mas a Ex eu achei bem legal. Aladê, gostei muito e tô aqui na expectativa para julho, para chegarem os novos, né? São 18 agora aqui na minha coleção, com mais 2 que virão agora em julho, vão ser 20, e tô só esperando aqui. E aí quero saber de você, quando você ler Aladê, você volta aqui para me contar o que você achou, tá? E é isso, eu volto. Esse vídeo está passando na frente de vários outros vídeos que estavam programados aqui no canal, porque a novidade é novidade, né? E a gente tem que trazer novidade logo, então é isso, tá? Curte aí, dá uma moral, deixa um comentáriozinho para mim, e eu volto com mais Frida, com mais vestibular, com mais literatura contemporânea, com muito mais, em breve. Falou, valeu, um beijo e até!